tem que continuar, minha família tem que ser bênção. Senhor, o Senhor disse que através da minha família seriam todas as famílias abençoadas. Senhor, onde está essa moça? Senhor, onde está essa moça que é apaixonada pela sua obra? Senhor, onde está essa moça que tem temor? Senhor, onde está essa moça de trabalho? Senhor, onde está essa moça que vai se aliar ao meu filho e os dois juntos vão dar continuidade? Onde está? Onde está? Onde está? Senhor, 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 Senhor. E o Senhor disse: Abraão, eu vou enviar o meu anjo. Não se preocupe. Eu vou orientar Eliezer. Tranquilize o coração de Eliezer, porque ele tem dúvida também. Tranquilize o coração dele. São 800 quilômetros até o lugar onde essa moça está, Abraão. Mas eu vou guiar os camelos. Nem os camelos vão errar o caminho. São meus camelos. A partir de agora, Abraão, são meus camelos. Camelos de Deus que vão até onde está a moça. Não vai haver nenhuma falha. Não dá para casar com uma pessoa que não tenha temor de Deus. Não dá para se casar com uma pessoa que não é de oração, de jejum, de busca, que seja fiel, que tenha temor a Deus. Não caia nessa ilusão. Ouviu, filha? Não caia nessa ilusão. Pode ser o cara mais rico desse mundo, pode ser galanteador, pode fazer lindas poesias, mas se ele não tem temor de Deus, jamais se casa essa pessoa, porque vai te fazer sofrer demais. Escute o que diz a Bíblia. Meus filhos não podem se casar com as filhas dos cananeus. Eles não temem a Deus. Não dá para fazer um casamento de vivo com um morto. Não se deite nunca com um defunto do seu lado. Você ser um convertido, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, filha. Porque do contrário, esse homem vai te fazer sofrer muito. Vocês ouviram? Por mais que ele seja galanteador, lindo, maravilhoso, olhos azuis, veja as qualidades interior que esse rapaz tem. Se ele não tem qualidades que demonstram que ele tem o temor de Deus, jamais se casa com eles. Porque na hora da crise, a paixão não vai resolver a crise do casamento. Tem que ser uma pessoa da nossa linhagem. O servo mais velho de Abraão era sem dúvida Eliezer, confira com Gênesis 47, versículo 29. Este ato simboliza que os filhos ainda por nascer tomariam vingança por aquele juramento caso fosse quebrado. Esse juramento de Eliezer e Abraão não podia ser quebrado, ou essa solenidade dava força ao juramento. Em nome de Deus instituíra a circuncisão, era o sinal como uma aliança. A sua família, como é que você cuida dos seus filhos? Como é que você cuida da sua casa com essa visão, com esse pensamento? O futuro da raça humana dependia desse casamento. Esse casamento precisava ser realizado dentro da vontade de Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quando a Denise estava para sair de casa para casar comigo, Dona Leonina disse: tem certeza que você quer casar com ele? Porque ainda dá tempo de desistir. Ela podia desistir ainda, não havia sido consumado o casamento, mas Deus colocou no coração da minha esposa que ela deveria casar comigo. E porque ela casou comigo, veja o que aconteceu aqui. Através do casamento de vocês, Deus pode fazer uma obra revolucionária no mundo inteiro, porque esse é o sonho de Deus para o casamento. Agora viajar 800 quilômetros e você vai em busca dessa moça. Mas, Senhor Abraão, e se a moça não quiser vir? Calma. Meu Deus, eu já vi esse casamento no céu, eu sei quem é a moça. Qual é a filha que hoje obedece seu pai, no sentido dele dar opinião? Dizem que o coração de mãe não se engana, o coração de pai não se engana. Talvez o seu casamento foi feito contra a vontade dos seus pais. Meu pai não queria que eu me casasse com a Denise, mas eu tive a convicção no meu coração que esse casamento seria bênção para as nações, povos e línguas. Escute o que eu vou lhe dizer. Eliezer disse: se a moça não quiser me seguir. Rebeca era uma menina de oração.
Rebeca todos os dias. É mesmo, apóstolo? Rebeca trazia no seu ombro cântaro de água. Rebeca tinha a palavra como seu norte, sua bússola. Rebeca andava com Deus. Rebeca estava sintonizada no tempo de Deus. Enquanto Deus está falando com Abraão, com Isaac, Deus está também sondando o coração de Rebeca e falando com ela: Rebeca, seu momento, sua hora está chegando. Você que tem sonhado com um casamento lindo, está chegando o seu momento. Basta você entender o que está acontecendo aqui no céu. Rebeca entrava na eternidade. Rebeca sabia os planos e os sonhos de Deus. O que me impressiona é Rebeca estar na hora certa, no minuto certo, no segundo certo, porque todas as moças vinham tirar água, mas a Rebeca chegou primeiro, porque era uma jovem de oração, temia a Deus, ela sabia que Deus tinha melhor para ela, por isso que ela fez um casamento abençoado. Que coisa impressionante. E se a moça não quiser me seguir? Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste, sem nem pensar. Minha família é idólatra, como é que você vai levá-la para U de maneira nenhuma? O anjo de Deus que falou comigo vai te conduzir nesse casamento, nessa busca. Então, Abraão, nosso pai da fé, tem muito a nos ensinar sobre casamento. O céu que me tirou da casa de meu pai. Olha a declaração de Abraão, olha a declaração dele. Quando Eliezer se demonstra preocupado, sem saber a direção, olha o que Abraão diz: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: Deus falou comigo, Eliezer. Eu não sou uma pessoa que dá tiro no escuro. Eliezer, escuta, Deus falou comigo. Calma, Eliezer. Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei a esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder. Abraão está dizendo a Eliezer: o meu anjo vai na frente, e ele vai abrir os caminhos para esse casamento, porque desse casamento depende a bênção das nações. Do seu casamento, da sua família, depende a bênção para os vizinhos, para os seus amigos, seus parentes. Olha, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomará de lá a esposa para meu filho. Entendeu, filha? Eu já te disse uma vez, duas, três, não te preocupa, porque quando esse moço aparecer, você vai dentro do seu coração, porque o anjo de Deus, a quem eu sirvo, vai te mostrar que aquele varão é o escolhido de Deus para casar com você. Vocês ouviram? O mesmo que eu ensino a minha filha, eu ensino para vocês também. Não se preocupem, não deixe a paixão enlaçar o coração de vocês, porque se vocês forem como Rebeca, estiverem sintonizados com Deus, como essa moça, Deus vai mostrar: esse é o homem, casa com ele. O que mais, apóstolo? Muito trabalho. Essa moça era uma moça de muito trabalho. Essa moça é incansável. Essa moça conhece o sonho de Deus. Essa moça tirou 1.200 litros de água para dar de beber aos 10 camelos. Ela disse: eu tenho que dar água para eles. Esses camelos vão me ajudar a realizar o meu sonho. Como eu